Gente que faz a terra. Hoje, o programa Gente que Faz a Terra apresentará a história do colunista social Teodomiro Paulino, Montes Clarense, orgulhoso da sua gente e da sua cultura. Eu sou Teodomiro Paulino, há 46 anos eu venho escrevendo, como eu sempre digo, a história de Montes Claros como colunista social. O colunista social hoje é um jornalismo, onde se fala de tudo um pouco, mas eu nunca deixei de lado o eterno glamour. Então são 46 anos de jornalismo e 30 anos de TV. Mas tudo começou aqui em Montes Claros, naturalmente. Dia 3 de outubro eu nasci na Santa Casa, com 2 anos eu fui morar em Pires e Albuquerque. Para todos nós que passamos a infância nesse distrito de Bocaiúva, a gente tem um carinho muito grande. Então foi lá em Pires que eu passei uma infância pobre, mas uma infância feliz. E quando eu fiz 6, 7 anos, eu vinha de trem estudar em Montes Claros, no grupo escolar Gonçalves Chaves. Era muito bom ficar aqui durante a semana estudando e doido para chegar final de semana, porque quando chegava final de semana, eu pegava o trem e ia para Pires. E quando eu descia da estação, que via a igreja lá em cima, eu subia aquela rampa como se eu estivesse subindo para o céu, porque eu adorava Pires e adoro até hoje. Lá em Pires, nessa época, interessante assim, eram as folias de reis. Eu me lembro perfeitamente, a gente morava ao lado da igreja, o Cruzeiro, a gente saía com um grupo lá do distrito para ir até o Rio da Barra, pegar pedra, pegar água para molhar o Cruzeiro. Então era belíssimo essa exposição, chamava Penitência. A folia de Alto Belo, realmente, eu lembro da folia de seu Teófilo Azevedo. Seu Teófilo Azevedo era o pai do Theo Azevedo. Ele ia na minha residência, eu lembro perfeitamente, eu era muito criança, a gente ficava esperando com biscoito, com café, a folia seu Teófilo. Era uma coisa belíssima, a folia de reis, tinha as pastorinhas também. E naquela época, eu fazia, inclusive eu já tinha uma tendência assim para arte, eu pegava o barro, a cerâmica lá na beira do rio, fazia aqueles presépios com papel, também forrado em carvão. Fazia aqueles, até hoje muita gente faz isso, eu acho uma beleza. Logo depois, vim muito cedo também, com 8 anos, eu voltei à minha terra, Montes Claros. Aqui eu trabalhei muito, ralei bastante, engraxei sapato, vendi biscoito, que mãe fazia os biscoitos. Eu trabalhei numa lavanderia da família Lima, Vitória e a todas as suas irmãs. Elas tinham essa lavanderia que era um capricho só. E eu levava as roupas nessas casas de famílias tradicionais. Eram pessoas elegantes da época, eles vestiam muito linho, 120, aquele terno branco. E depois passei a frequentar todas essas casas como amigos da família Braga, da família Colares e muitas outras daqui em Montes Claros. Quer dizer, aquelas casas onde eu entregava roupa na lavanderia, eu passei a frequentar os grandes eventos. Aliás, eu quero explicar para vocês que, apesar de ter sido um menino muito pobre, eu sou, graças a Deus, de uma família tradicional. Os Alves Ferreira Paulino, lá de Gromogol, cidade onde minha mãe nasceu, cidade histórica. Meu pai era alfaiate, mas uma pessoa muito honesta, muito boa. Nasceu em Januária, mas eles casaram aqui em Montes Claros. Então foi assim, como tudo começou. Muita gente não sabe, muita gente pensa que eu nasci em Pires, não, eu nasci aqui em Montes Claros. Na minha infância também teve casos interessantes, porque eu sempre fui cinéfilo, sou louco com cinema. E eu, para entrar no cinema, tanto no Coronel Ribeiro, como no Cine Fátima, no Cine São Luís e no Cine Nova Olinda, eu vendia revista de cinema na porta e para poder entrar no cinema. Eu trocava revista, comprava revista, Cinelândia, Filmelândia, até hoje eu tenho algumas encadernadas. Então ficou marcado sempre o cinema. Até hoje eu gosto dos clássicos de cinema, que faz relembrar aquela época boa da minha infância. Antes de ser jornalista,
Eu, com 14 anos, eu fui ser contínuo do Banco Comércio e Indústria. De repente, o banco faliu e foi todo mundo para a rua. Eu fiquei desesperado. Por quê? Porque eu pagava aluguel de casa, ajudava em casa e fiquei sem dinheiro. Mas eu peguei o dinheiro da indenização, entreguei para minha mãe e nós construímos uma casa na Vila Guilhermina. Essa casa era uma casa assim, sem reboco, uma casa de chão, era uma casa assim, bem pobre. Inclusive nos vasculhantes a gente colocava tecido porque não tinha vidro. Aí depois foi melhorando, mas mesmo assim eu pegava umas figuras de quadros de artistas famosos, como Picasso, essas coisas assim, Renoir e tal, e fazia as pinturas e punha na parede, que eu gosto muito de artes plásticas. Então fazia, enfeitava a casa direitinho, e a gente morou muito tempo na Vila Guilhermina. Eu sempre gostei de boas companhias. Logo que na minha adolescência, aqui em Montes Claros, a gente reunia muito na porta do Clube Montes Claros, na loja João Alves, Saulo, Odorico, Lindolfo, Francisco Pérez, Cristóvão Barreto, Ricardo Lauto, muitos amigos daquela época. Então eram todos muito ricos e eu era o único pobre da turma. E nessa época eu comecei então a frequentar a sociedade. Não era sócio do Clube Montes Claros, que era o clube daquela época, mas através dos amigos, principalmente Ricardo Lauto, o pai dele parece que era presidente, arranjava para mim entrar no clube. Muitas vezes no carnaval que eu adorava, eu não conseguia entrar no carnaval. Os meninos pelejavam por para dentro, mas não conseguia. Final da história. Depois eu fui ser colunista, aí o clube estava em decadência, eu levantei o clube com programação Encontro de Jovem. Encontro de Jovem foi uma beleza, foi um programa que marcou a época, na juventude de 60. Confira a seguir um pouco mais da história do colunista Teodomiro Paulino. Teodomiro Paulino promoveu festas inesquecíveis aqui no Automóvel Clube de Montes Claros. Antigamente, a gente tinha 14, 15 anos, frequentava os cabarés. A gente saía lá para Anália, para Roxa, tudo para ver os bailes, as pessoas cantando, e ver as senhoras lá, as raparigas que falavam na época, elas todas lá fumando, aquele ambiente assim bem romântico e bem de cabaré. Eu me lembro perfeitamente, a gente devia ter uns 14 para 15 anos, todos nós frequentávamos as zonas boêmias de Montes Claros. E ficava aquele... A gente tem isso com muita recordação. Tinha a praça de esporte, que era a boate. Boate 10 horas da manhã. Saía da missa, da matriz, ia todo mundo para a praça de esporte. E ali, eu entusiasmado, muito assim, assanhado até, eu dançava twist. Twist lá com Sueli Oliveira, com várias meninas da época. E Lazinho me chamava de rei do twist. Lazinho era o colunista na época. Aí eu ganhava tudo quanto é prêmio de dança twist. E Lazinho punha no jornal que eu era o rei do twist. Teodomiro Paulino, eu já devia ter uns 16 anos. Aí eu ficava todo eufórico, guardava as colunas, ficava deslumbrado em estar acontecendo na coluna de Lazinho Pimenta. A Cristal, como sempre, era ponto de encontro, como também o Espeto de Ouro, que a gente comia os baião de dois, saía das festas para comer o baião de dois do Mangueirinha, no Espeto de Ouro. E a turma muito animada, fazendo serenata para as donzelas, principalmente as internas do Colégio Imaculada. E a vida era muito romântica, muito bonita. Na época de carnaval a gente usava lança-perfume, imagina vocês. A gente nem cheirava as lança-perfume. A gente usava até máscara, porque as pessoas usavam lança-perfume para jogar no olho ou então nas costas das donzelas. Porque era muito gelado o lança-perfume, então todo mundo tinha essa coisa assim. Tinha o footing da Praça Coronel Ribeiro, que as mulheres desfilavam, a gente ficava lá olhando. E o pessoal, os meninados, paquerando as meninas. Eu gostaria de falar do Theos House. O Theos House é uma história linda, porque foi ali que tudo começou. O Theos House era um bar, boate e praça de eventos. Um dia, Cid Horta, famoso arquiteto de Belo Horizonte, ele veio a Montes Claros para uma festa minha, me parece da Glamour Girl, do Automóvel Clube.
Aí ele falou assim, por que você não coloca um bar? Aí eu mostrei para ele um local cheio de árvore, cheio muito verde, e uma casinha pequena. Aí ele fez na hora um projeto, falou assim, Theos House, a casa do Theo. Aí eu entusiasmei e fiz o Theos House, inaugurei o Theos House. O Theos House era o que existia naquela época de ponto de encontro da sociedade. Por quê? Tinha boate, tinha restaurante, tinha a famosa feijoada Dona Dina, tinha um arroz com piqui às quinta-feira, tinha a pista de patins, a turma do kart daquela época frequentava o Theos House para confraternização, os ensaios de quadrilhas juninas. Então, muita coisa boa aconteceu no Theos House. Então, eu comandei a noite em Montes Claros durante 14 anos, com o Theos House, depois Roda Viva e Tropicália. E aí eu fui investindo, como eu tinha trabalhado no banco, tinha uma certa experiência financeira. E eu, como menino pobre que eu fui, então fui procurando investir. Aí a primeira coisa que eu fiz foi comprar um terreno aqui, no São Luís, onde construí minha casa, que eu estou aqui até hoje, graças a Deus. É claro que tudo não foi só flores no início da minha carreira de jornalismo. Principalmente um que marcou muito, porque eu não era sócio do Automóvel Clube. E eu sempre fui assim, muito encrenqueiro, como dizem os meus amigos, e eu briguei com o presidente do Automóvel Clube. Então eu não era sócio, ele queria proibir que eu fizesse ali o baile da Glamourguel. Então a diretoria reuniu e tudo mais. Não podemos deixar, já está marcado o baile da Glamourguel, então vamos deixar fazer o baile da Glamourguel. Aí, mas só tem uma coisa, né? Ele só vai poder entrar no Automóvel Clube no dia do baile. Eu falei assim, poxa, como é que eu vou fazer um baile sem poder entrar no clube para poder organizar o baile? Mas aí aconteceu, eu falei assim, tá bom. Então eu sempre gostei de enfrentar essas coisas tudo com muita dignidade. Eu já tinha prestígio em Belo Horizonte. Aí fui a Belo Horizonte, eu sabia que a diretoria não ia, porque era 10 mesas para a diretoria naquela época. Ficavam todos na pista. Eu sabia que eles não iam, que ia um ou dois. Eu fui a Belo Horizonte, já era amigo da Zilda Couto, do Alaí, era amigo da Ângela Diniz com o Vilas Boas, Valduque e a Jane Pena. Trouxe também o Leonardo Augusto, que era casado também com a Lília Sônia. Então, vieram assim mais ou menos uns 20 casais elegantes de Belo Horizonte. Eu trouxe a alta sociedade de Belo Horizonte para o Automóvel Clube, para ser jurado o baile da Glamourguel. Então o baile foi maravilhoso, inclusive Dante Lapertosa, foi ele que fez a decoração também de Belo Horizonte. Aí o baile foi uma maravilha e Rosália Pérez, também que já está no andar de cima, ela era Glamourguel e foi passar o título para Naí Maurício. E durante a cerimônia, a Rosália pediu para me dar um tempo, porque ela ia falar alguma coisa no microfone. Eu falei assim, o que foi? Aí ela pegou e disse o seguinte, em nome da família de Montes Claros e a sociedade, eu quero entregar aqui o título de sócio proprietário do Automóvel Clube para Teodomiro Paulino. Aí o clube levantou, foi aplaudido em pé. Eu fiquei chorando de emoção. E o que aconteceu? Sem eu saber, as 10 mais da época, que eram Zezé Colares, Milene Maurício, Márcia Graça Andrade, Vera Maria Taide, Márcia, e muitas outras amigas, elas se reuniram e compraram a cota e me presentearam a cota do Automóvel Clube. Então eu sou sócio do Automóvel Clube, proprietário até hoje, porque eu ganhei essa cota, que elas me fizeram uma surpresa no baile da Glamourguel. Gente que faz a terra, volta já! Confira um pouco mais da vida social de Teodomiro Paulino. Logo que eu iniciei a minha carreira de jornalismo, quer dizer, não foi fácil, eu tive um apoio muito grande de Clarice Sarmento, porque Clarice, inclusive, me levou para ter aulas no Conservatório Lourenço Fernandes, e ali eu conheci Dona Marina, Lourenço Fernandes, Zezé Colares, Leila Pacudina, a turma toda. E para fazer a coluna eu pedi ajuda para Clarice Sarmento e Dona Marina Lourenço Fernandes Silva. Então, Dona Marina morava na Rua Veloso, esquina, com Dom Pedro II. Eu ia ali, ela me dava as dicas para dar um glamour, para dar um charme na coluna. Então, Dona Marina falava sempre, coloca isso na coluna, coloca aquilo. Então, foi bem interessante. De vez em quando eu encontro Dona Marina, a gente fica relembrando esse tempo.
E fiquei morrendo de rir como é que a gente era assim, tão assim, tão assim, aberto, tão inocente. Mas tudo era inocente, tudo era brincadeira. A gente levava tudo a brincadeira, mas brincadeira assim, que me deu muita experiência de vida e muita ajuda. Por isso eu agradeço sempre Clarice Sarmento e Dona Marina Lourenço Fernandes, porque elas também fizeram parte da minha história. Constantino, então, nossa senhora, Constantino era meu ídolo. Constantino é uma pessoa assim, que eu falo, eu fico emocionado, porque Constantino tem um carinho comigo tão grande, sempre teve. Agora, infelizmente, ele está assim, não está podendo mais conversar, mas tempos atrás a gente conversava todos os dias, batia papo, ele gostava de gente falar. Inclusive eu fiz essa entrevista que vocês estão vendo aí, lá da TV Montes Claros, no Caderno de Notícias, que era da Bandeirante, e depois da TV Globo. Já entrosado da sociedade, eu comecei a andar muito com meu primo Márcio Figueiredo. E Márcio Figueiredo era o colunista do Diário de Montes Claros. E Márcio Bonachão, um rapaz muito bonito, namorava com as melhores meninas, as meninas mais bonitas de Montes Claros. Ele não gostava de fazer coluna, eu já fazia comitêrio de Márcio e tudo. Lázia adoeceu, teve um problema na garganta e pediu para me substituí-lo lá no Jornal de Montes Claros. Aí eu falei assim, Lázia, eu vou substituir você, mas eu tenho que pôr meu nome, porque esse negócio de Teri, ninguém sabe quem sou eu. Isso eu tinha 17 anos, mais ou menos. Aí, então, Lázia, não tem problema não. Então assinei a coluna, Sociais Teodomiro Paulino. E a coluna repercutiu tanto que, na época, o doutor Oswaldo Antunes, que comandava o Jornal de Montes Claros, ele pediu, ele falou assim, você quer, faz uma coluna sobre a jovem sociedade? Mas nisso o Décio Gonçalves também me convidou para o Diário de Montes Claros. E Márcio falou assim, Afonso, você vier para o Diário de Montes Claros, por quê? Eu vou fazer o concurso do Banco Brasil, aí você fica com a coluna. E tudo bem, Márcio foi fazer o concurso do Banco Brasil, mas continuou escrevendo. Márcio Figueiredo e Teodomiro Paulino, uma coluna debaixo da outra. Márcio ficava com preguiça de escrever e a minha só ia aumentando, e a dele diminuindo. E ele não importava com isso. Ele passou no Banco do Brasil, aí eu comecei a carreira de jornalismo no Diário de Montes Claros em 1965, assinando minha primeira coluna como titular. E promovi também antes, inclusive antes disso, promovi junto com o famoso jornalista Paulo César de Oliveira, no Clube Montes Claros, o Show Site. Eram as pessoas conhecidas da sociedade que faziam o show. Inclusive, na época, o doutor Maurício, o saudoso doutor João Paulo Maurício, médico, ele cantou A Noite do Meu Bem, a Fran Tempone, também saudoso, cantou Irapuru, Wanda Gonçalves Coelho, com a voz de Angela Maria, cantando músicas belíssimas. E eu cantei, junto com Tereza Maia, uma música de Chico Buarque de Holanda, Quem é Você, parece uma coisa assim. Eu tinha uma voz muito bonita, fazia serenata junto com a turma. Então, foi bastante sucesso o primeiro show site que eu fiz no Clube Montes Claros. Mas logo depois nós tivemos a inauguração do Automóvel Clube. Eu já como colunista, graças a Deus, consagrado, eu lancei o Baile da Glamour Girl. O Baile da Glamour Girl foi assim, durante vários anos, o máximo do máximo das festas de glamour, de elegância, de beleza. E eleger as meninas da alta sociedade como glamourosas. Temos hoje muita gente conhecida aí, senhoras da sociedade já foram glamourosas. Depois eu lancei as personalidades do ano, também pioneira, no setor de premiações. É uma festa que eu faço também há mais de 40 anos, procurando destacar os grandes valores. Então, são festas assim marcantes, que marcaram a história da minha vida e também a história de Montes Claros. Antes eu tinha ajudado Márcio Figueiredo, em 64, trazer pela primeira vez em Montes Claros Roberto Carlos. Foi na época do Calhambeque, que era o sucesso de Roberto Carlos, tanto de anel e tudo mais. São casos bastante interessantes. Eu sempre me inspirei no saudoso mestre Brian Suede. Brian Suede, para mim, era aquele mito, aquele ídolo. E eu fazia o estilo Brian. Ele era um deus para mim. Mas um dia eu estava no Rio, já começando a ficar conhecido. Eu tinha um restaurante assim famoso. E Ângela Diniz, saudosa Ângela Diniz, todo mundo sabe que é a Pantera de Minas. E encontrei com ela num restaurante lá no Rio, no Ipanema.
Ela me viu, Theo, vem cá, tal, me apresentou Ibrahim. Ibrahim não me deu a mínima. Então, mas fiquei alegre ter conhecido Ibrahim Suede. Ela me deu a mínima mesmo. Fiquei amigo do Ibrahim, foi vários jantares no Leblon, lá na sua residência. E também fomos uma vez para Angra dos Reis, com Paulo César Santiago e Nídia, que tinha uma casa muito boa. Lá em Angra dos Reis, nós passamos lá um final de semana. Ibrahim veio 2 vezes em festas minhas aqui em Montes Claros, como também várias outras autoridades, governadores, ministros. Graças a Deus, tenho recebido muita gente importante nesses 46 anos de jornalismo e conseguido, mais uma vez, realizar o meu objetivo, ou seja, o de promover cada vez mais o nome de Montes Claros, através não só das minhas colunas daqui de Montes Claros e de Belo Horizonte, como também através dos grandes eventos que eu tenho realizado. Eu procurei não só promover o nome de Montes Claros para todo o Brasil, mas também fazer um trabalho social, porque sabem perfeitamente que eu construí a creche da Vila Telma, junto com a irmã Juliana. E também faço as minhas campanhas todos os anos para fazer a alegria de uma criança. Agora mesmo nós distribuímos mais de 6.000 brinquedos no último Natal. Porque, como você sabe, eu passei assim, dificuldades quando eu era menino e eu não ganhava presente de Natal. Teve uma época que eu fiquei sem ganhar o presente de Natal, porque eu acreditava muito em Papai Noel. A gente lá em Pires, nós rezamos para ver se meu pai tinha ido para São Paulo tentar a vida. Aí a mãe falou assim, vocês não vão ganhar presente de Natal. E nós rezamos e tal, pusemos sapato na janela, mas infelizmente no outro dia não tinha nada, não tinha presente nenhum lá em Pires. Aí a mãe foi explicar para a gente que não existia Papai Noel. Papai Noel era Deus e tudo mais, mas aquele ano Deus não tinha esquecido da gente. Então nós ficamos sem o brinquedo. Mas isso acontece, são coisas lindas, e por isso que eu faço questão todo ano ajudar as criancinhas, dando pelo menos um brinquedo a cada uma. Eu gostaria de dar um conselho aos jovens, talvez está me vendo aí, que nunca deixem de sonhar e corram atrás dos seus sonhos. Eu já realizei quase todos os meus sonhos. Um dia que eu pensei algum dia, aquele menino que vendia revista na porta de cinema, engraxava sapato, conhecer boa parte do mundo, conhecer Paris como se estivesse em Montes Claros, morar em Paris como eu morei 1 ano em 89. Quer dizer, foram sonhos realizados. E quer dizer, claro que eu não realizei todos os meus sonhos, ninguém consegue realizar todos, mas a gente tem que correr atrás, porque de repente acontece. Então, não esqueça, ler principalmente, e correr atrás dos seus sonhos, nunca desista. Uma coisa também que eu tenho chamado muita atenção, e vou continuar, é para a preservação do verde. O nosso morro Bituruna está sendo literalmente invadido. Queira ou não queira, mas está. Então nós precisamos preservar o Bituruna, de repente vai ficar um bairro cheio de mansões e sem o verde. Então isso é muito triste. Então não vamos deixar acabar, como eu sempre digo, dos nossos Montes Claros, que levam o nome da cidade, são esses morros, esse verde que circula toda a cidade. Inclusive o Morro dos Irmãos faz parte da bandeira de Montes Claros. O programa Gente que Faz a Terra está chegando ao final. Aguardo você no próximo programa com um novo personagem. Até lá!